Hora de falar sobre o São Paulo com muita polêmica e sufoco. São Paulo está na fase de mata-mata, mas com um gol aos 54 minutos do segundo tempo. Só para descrever um pouquinho do que foi o jogo do São Paulo contra o Ituano, Tricolor abre o placar em relação ao time da casa. Era um São Paulo melhor, com mais oportunidades de gol. Chega ao primeiro gol de abertura do placar, sofre o gol do empate. E aí o torcedor do São Paulo vai relembrando vários dos acontecimentos e das campanhas e dos resultados ruins colecionados ao longo do Campeonato Paulista, né? Ainda chega ao gol do 2-1, gol que colocaria o São Paulo na próxima fase. E aí, só para vocês entenderem o cenário do segundo tempo. São Paulo vencendo, o Novo Horizontino batendo a Portuguesa, 2-0, e o São Bernardo vencendo o Mirassol por 2-0. Com esses resultados, São Paulo não poderia empatar com o Ituano, porque se empatasse, ficaria abaixo do Novo Horizontino com 22 pontos e do São Bernardo com 21. São Paulo, que tinha 19, em caso de empate, iria para 20. E a gente foi percebendo que o São Paulo no segundo tempo jogou com o regulamento debaixo do braço. Não quis correr riscos, não quis se expor contra o Ituano rebaixado, time horroroso, que tinha marcado apenas 3 gols em toda a competição. Foram 2 diante do São Paulo que fizeram com que o time de Itu terminasse com 5 gols marcados. O Carpini foi irritando o torcedor de uma maneira a ponto de, aos 81, no caso, na reta final da partida, 37, deixa eu só pegar o tempo direitinho, só para não passar a informação errada. Aos 36 do segundo tempo, o Carpini tira o Caleri e põe o Diego Costa. Foi a substituição que, especialmente nas redes sociais, acabou com o moral do treinador São Paulino. Ele tirou um centroavante para pôr mais um zagueiro, convidando o Ituano a atacar. 2 minutos depois, o Diego Costa toma um cartão amarelo e aos 44 sai o gol do Ituano. 2-2, resultado que eliminava o São Paulo em plena fase de grupos. E aí acabou por acontecer, meio que naquelas obras do acaso, o gol São Paulino, pressão do Tricolor, oportunidades criadas. Depois de uma defesa, o Juan sofre pênalti. O árbitro em campo não marca o pênalti, é chamado pelo árbitro de vídeo e aí acaba fazendo a sua correção aos 54, ou seja, com 9 minutos de acréscimo, o Lucas Moura, que nos tempos antigos era chamado de Marcelinho, acaba chamando a responsabilidade, cobra o pênalti e garante a vitória por 3-2 do São Paulo e a classificação como o primeiro do grupo. São Paulo e Novo Horizontino se enfrentam no Morumbis na próxima rodada. Importante contar que o torcedor do São Paulo, mesmo com a vitória, elegeu o Carpini como grande culpado. E para mim é uma análise correta. São Paulo de 2024 é tecnicamente melhor, termos de peça também, foram contratados vários jogadores importantes, mas é um São Paulo que caiu demais de produção, um São Paulo que regride a cada partida e vai se arrastando nas partidas. O empate contra o Guarani foi desastroso. A vitória, da forma como foi conquistada diante do Ituano, também algo que chama demais a atenção. São Paulo correu riscos e vai precisar melhorar demais seu futebol para não ser eliminado pelo Novo Horizontino. A impressão que eu tenho é de que a presença do Carpini à frente do São Paulo é uma questão de tempo, porque é um São Paulo que não evolui, pelo contrário, é um São Paulo que perde condição técnica, é o São Paulo que vai se distanciando do trabalho do Dorival, enquanto o seu técnico, que nunca treinou um time de Série A, nunca esteve à frente da Libertadores, parece completamente perdido. E aí, só para completar, depois do gol do São Paulo, a TNT Sports flagra uma imagem do Carpini levando a mão à orelha e provocando torcedores. A gente não sabe se eram torcedores do São Paulo ou do Ituano que estavam atrás dele, mas é o tipo da provocação absolutamente desnecessária e que não cabe para um técnico como o do São Paulo, que faz um trabalho ruim. Minha opinião, Carpini está com os dias contados. É óbvio que ele não vai ser demitido por agora, mas está muito claro para mim que ele pegou um trabalho para o qual ele não estava pronto. Carpini ainda precisa carpir bastante em outros times até chegar num grande como o Tricolor. Agora, é o que eu tô falando, né, Bruno? A gente tá falando do atual campeão da Copa do Brasil, a gente tá falando do campeão da Supercopa, e aí foi o que você disse, o São Paulo não jogou tão mal, o Ituano nem massacrou tanto, só que aí teve uma frase que você falou, que é a deixa pra eu entrar no assunto. O São Paulo recuou muito. Sim. Não dá pra gente aceitar também o São Paulo, que hoje tem um time forte. Não é dizer, o São Paulo contratou, o São Paulo tem grandes nomes, tem o Lucas Moura, por exemplo, que fez esse gol aí de pênalti, tem jogadores de seleção brasileira, tem jogador de seleção equatoriana, que é o Arboleda, tem Pablo Maia, tem o Rafael, que tá na seleção também, tem o Rafinha. Cara, não dá pro São Paulo recuar contra o lanterna do campeonato, contra o time que já tá rebaixado. É jogo pro São Paulo fazer 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Não ficar com medo de levar o 2-2.
que aí quase acontece uma tragédia. O São Paulo quase fica fora da primeira fase do Campeonato Paulista, depois do quê? De 20 anos? Não sei há quanto 2001, tempo. foi a última vez que ficou fora de um mata-mata, assim. Eram só 4, classificando 8, desde que 2011 passou a classificar 8, ninguém. Desde 2001 que o São Paulo não ficava fora de um mata-mata, que naquela ocasião os 4 primeiros só que classificaram. Então mais de 20 anos que isso não acontecia. Não aconteceu, mas quase aconteceu algo que não acontecia há mais de 20 anos. Classificação do São Paulo aos trancos e barrancos, hein? Bruno, o Ituano fez gol aos 44 do segundo tempo. Sim. 44 do segundo tempo, o Ituano fez o gol que eliminava o São Paulo do Campeonato Paulista, na primeira fase. O São Paulo, aos 48... acho que o pênalti foi batido já, quase com 50. Aos 48, 49 minutos, o São Paulo faz o gol de pênalti. Foi pênalti, antes que digam. Sempre os grandões se beneficiando da arbitragem. Foi pênalti. Muita gente já falando de toda a pressão que o São Paulo fez depois do clássico com o Palmeiras. Aí tem muita gente já em rede social falando, tá vendo como adianta ficar chorando? Na hora dão um pênalti. Depois Mas aí que eu falo, é por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque aí as pessoas não usam a razão. Foi pênalti claríssimo. O defensor do Ituano foi juvenil? Foi burro? No lance? Foi. Porque não era um lance de gol nítido. Agora, foi pênalti. Não tem o que falar da penalidade que foi marcada pelo Klaus. O Klaus não marcou o pênalti, que eu já achei absurdo. Eu falei na hora aqui na televisão. Foi pênalti. Eu falei na hora. Eu falei, pênalti, claro, ele vai marcar esse pênalti. E aí o VAR chama o Klaus vai e aí não tem pressão nenhuma. Que já estão falando em rede social, o São Paulo reclamou no jogo contra o Palmeiras e essa pressão já adiantou. Não, foi pênalti, a gente tem que falar o que aconteceu, foi juvenil o jogador do Ituano, agora, é aquilo que a gente fala aqui. São Paulo jogou bem? Não. E não jogou bem de novo. Porque depois do título da Supercopa do Brasil, eu não lembro de um grande jogo do São Paulo. Ou seja, o Carpini estava lá, sendo elogiado, chegou com personalidade, quebrou o tabu contra o Corinthians, venceu a Supercopa em cima do Palmeiras. Agora, me falar que esse trabalho do Carpini já é um trabalho bom, agora não dá mais. Não dá. Porque o São Paulo está jogando mal. O São Paulo hoje poderia ter sido eliminado do Paulista por causa dessa situação de jogar mal, de recuar, de você ter um time que é o lanterna do campeonato já rebaixado ameaçando o São Paulo. Então, não dá, o torcedor do São Paulo hoje ele tem que estar aliviado? Tem. Ele tem que estar comemorando? Tem, porque foi uma classificação heróica. Mas ele tem que ter autocrítica. Ele tem que pressionar. Ele tem que querer um São Paulo melhor. Porque se é esse São Paulo de hoje contra o Ituano que quer chegar longe nas competições nacionais, Bruno, não vai jogando o que está jogando desde a Supercopa do Brasil. Não é o time que ainda... A maioria dos jogos foram ruins no campeonato. Hoje, se não faz o gol no final, ia ser muito comentada uma mudança feita ali já aos 40 do segundo tempo, quando sai o Luciano, entra o Diego Costa, né? Entra um terceiro zagueiro. Ali, um pouco depois o Ituano fez o gol de empate, depois o São Paulo fez o gol da vitória de pênalti, mas ainda é um time que precisa evoluir muito, precisa melhorar bastante. No Campeonato Paulista, depois daquele jogo que você citou da Supercopa, o time chegou a ficar 4 jogos, né? Foi Ponte Preta, Santos, Guarani e teve mais um jogo também que ficou Rio Bragantino. Foram 4 jogos seguidos sem ganhar, aí reagiu, ganhou lá em Brasília da Inter de Limeira. Hoje conseguiu a classificação, né, e empatou com o Palmeiras semana passada e hoje venceu o Ituano no sufoco, mas ainda é um time que a maioria dos jogos do São Paulo foram ruins, né? A maioria dos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista não foram bons. É um time que ainda precisa melhorar bastante, é um time que para as competições mais importantes precisa crescer, precisa jogar mais bola. Não tem várias as coisas que podem ser ditas, de campo ruim, de desfalque, Pablo Maia suspenso, Caleri saiu machucado no intervalo, mas o time não jogou bem, não. O São Paulo o jogo foi ruim, né? E o São Paulo, por muito pouco, não acabou eliminado do Campeonato Paulista. Mas aí a pergunta que eu faço, né? Flávio Prado também tá chegando, ele tava comentando o jogo. A pergunta que eu faço, Flávio, o trabalho do Carpini é ruim? É bom?
O que falar do trabalho do Thiago Carpini? Porque ele chega e é uma euforia absoluta. Quebrou o tabu contra o Corinthians na Arena Corinthians. Campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, que realmente foi uma baita conquista, porque o Palmeiras era o favorito. Agora, não jogou bem contra o Palmeiras. Não foi uma partida brilhante naquela final. A pergunta é, o que falar do trabalho do Thiago Carpini por enquanto? Porque antes era uma euforia, agora já é um pé atrás. Se ele ganhar o Paulistão, já vão falar que é maravilhoso. E futebol, bola, dá pra enxergar alguma coisa boa já no trabalho do Thiago Carpini? Boa noite, Pilhado. Boa noite, Bruno, amigos. Eu acho que é precipitado fazer qualquer análise, dizer que é euforia e achar que é ruim. Quando sai o terceiro gol, ele vira pra alguém, ou pra plateia, sei lá pra quem, e sai fazendo assim com o dedo, ou seja, classificamos e em primeiro. Imagino que já estavam cornetando, enchendo o saco dele, ali atrás do banco de reservas. Acho que é muito cedo, é muito precipitado para dizer qualquer coisa. Ele pegou um trabalho no meio. Não podemos esquecer disso. O Dorival Júnior era o técnico de São Paulo. O time foi preparado pelo Dorival Júnior. É o time do Dorival. O Carpini chega quando aparece a oportunidade para o Dorival Júnior e ele pega um trabalho de outra pessoa. Não é o time dele, não é o trabalho dele. E aí você vai cobrar, eu acho absolutamente injusto. Então vem a euforia do jogo do Palmeiras, aquela Supercopa, que é euforia pelo título, ok, mas sem justificativa. E o futebol de São Paulo em nenhum momento foi convincente. Não dá nem para dizer rigorosamente que São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino no final de semana. Porque o Novo Horizontino teve um futebol, os dois terminaram com o mesmo número de pontos, é isso, né? Sim. O São Paulo ele leva vantagem no saldo de gols. Não dá nem para dizer que o São Paulo tem um grande favoritismo contra o Novo Horizontino. A bola do Novo Horizontino em alguns jogos foi melhor que até do São Paulo. Então, realmente, foi um sufoco, foi uma coisa... eu até imaginava que fosse assim, né? Porque o Ituano estava disputando para fugir do rebaixamento, mas na altura do empate já nem dava mais para o Ituano nada. O São Paulo ficou totalmente assustado lá atrás, o Ituano chegando, o São Paulo encolhido, não foi para cima para resolver o jogo e por muito pouco não foi eliminado. Bruno, a gente fala dessa situação que o seu pai deixa claro. O São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Sim. O Novo Horizontino hoje não joga um futebol pior que o do São Paulo. Não mesmo. Nesse campeonato paulista, mas mesmo. perdeu o seu principal nome, né? Que foi pro Palmeiras. Mas vai jogar até o fim. Ele joga. Fez gol. Então ele joga até o fim do Paulista. Joga. Eu achei que ele não jogava mais a fase final. Ele joga. Até se ele tiver que enfrentar o Palmeiras, ele vai poder enfrentar o Palmeiras. Eu acho que sim. Ninguém divulgou nada, a não sei que tem alguma coisa em contrato, mas a princípio sim. Ele fez gol hoje, inclusive, né? Que é o Rômulo, né? Rômulo foi contratado já pelo Palmeiras. Joga muito. Mas vai jogar até o final, sim. Né? A campanha é igual, né? Eles estão no mesmo grupo, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É a mesma campanha. São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo tem 2 gols a mais de saldo, por isso o jogo único das quartas será no Morumbi. Pelo saldo de gols, por 2 gols a mais. Só que a campanha é a mesma. Né? Os dois times perderam só 2 partidas. Então não é um... Sim, talvez a única vantagem seja jogar em casa. Talvez por isso um pequeno favoritismo, mas muito pequeno mesmo. Se o Novo Horizontino tirar o São Paulo, não vai ser surpreendente, não. Uma semana assim, de muitas polêmicas e questionamentos envolvendo arbitragem e o jogo do São Paulo, né? Claro, todo o desenrolar daquela história do clássico contra o Palmeiras e agora, no último lance da partida em Itu, um lance de arbitragem também que favorece o São Paulo, né? Que é favorável ao São Paulo. Não estou falando que não foi pênalti, que não foi. Daqui a pouco o Simon vai responder. Mas é uma decisão a favor do São Paulo e o Lucas vai lá e acaba marcando. Não, com certeza, né? Eu acho que, assim, de todos os funcionários aqui da casa, os últimos a perderem os empregos serão os comentaristas de arbitragem, porque toda rodada tem assunto para eles e eles com muita categoria vão vir aqui. Acho que o Simon, o que eu quero saber dele, eu acho que ele vai achar que foi pênalti depois que o VAR mostrou. Você acha que foi? Eu acho que foi. Só que o Klaus não marca na hora, porque não me parece interpretativo. Aí ele vai falar o posicionamento do Klaus, eu não olhei bem ali, por que o Klaus não deu na hora, etc. Mas acho que depois, olhando, o Simon, vou esperar a de concordar que foi pênalti. Agora, o São Paulo flertou com a tragédia o tempo todo. O São Paulo foi o primeiro colocado, como terminou, né? Chegou a ser segundo colocado do grupo e eliminado, quando estava 2-2, né? Enfim,
O São Paulo teve todas as situações possíveis hoje aí em 90 minutos. Todos os outros jogos tinham uma importância, uns mais, outros menos, mas esse, é claro, é o que chamou mais atenção, até porque envolve um gigante, que é o São Paulo. E eu imagino, assim, o torcedor São Paulo... A gente que não... Eu, por exemplo, não torço para o São Paulo, tenho gente em casa, inclusive, que torce, deve estar com o coração apertado. Como é que é ser torcedor do São Paulo nesse momento? Ah, agora eu sou o primeiro. Mas sou o primeiro, mas não pode acontecer isso. Ah, agora eu sou o segundo, aconteceu. Mas tudo bem. Ah, não, agora eu estou eliminado. Cara, é demais, assim, num jogo contra o Ituano, que faz o seu pior campeonato. O Ituano é o time do interior que há mais tempo está na primeira divisão. Campeão em 2014, né? 2014. 2014 campeão. E recentemente brigou até para voltar para ir para a Série A do Brasileiro. 23 anos ali, é o time de todos esses menores do interior que há mais tempo está ali, realmente viveu. O ano passado ele teve um jogo decisivo contra o Santos, né? Precisava, se não ganhar, quem perde, quem sobe e tal. E essa vez, de novo, envolve o Ituano, só que agora ele não foi feliz. Vamos ver se ele mantém o técnico. Há várias situações para dizer por que o Ituano passou por isso, né? Depois de tantos anos na primeira divisão. Contratou, o técnico era o Marcinho, então há torcedor de lá que eu conheço que diz, demorou muito para trocar o técnico, agora contratou o Valentim. Claro, é muito difícil salvar o time assim do jeito que segundo jogo dele, foi o segundo jogo. Segundo jogo. Então, assim, foi o segundo ou o terceiro, enfim, o segundo ou o terceiro. Acho que o segundo mesmo. E aí, Renato, eu acho o seguinte, agora vai disputar a Série B, tem que manter o cara, né? Não vai demitir um cara que pegou porque pegou do jeito que o combinado tava, era esse, mas né? nessa de manter ou não manter, a questão é em cima até do Carpini, não é, Zinho? Este eu não sei se seria mantido, se o São Paulo não classifica pelas mudanças que ele fez no jogo. Aquela velha história, o Zinho já viveu isso tantos anos. Hein, Zinho? Quantas vezes você viu o cara, vou tirar o atacante, botar mais alguém na defesa para segurar o resultado. Time grande faz isso, aí parece que de propósito acontece o que aconteceu. Então, se ele não classifica, eu não sei o que seria do Carpinizinho. Eu acho que classificado ele já vai ser cobrado, já está sendo cobrado, né? Sim. Essa questão da inexperiência ainda como um comandante de um time desse porte, do gigante São Paulo, isso ele vai carregar algum tempo. Infelizmente, eu não concordo muito com isso, mas no nosso futebol tem isso, né? E ele está sendo já contestado. Nessa oscilação que o São Paulo, e eu concordo com o Renato, o São Paulo ele regrediu. Confesso que eu estava assim, São Paulo vai brigar no Brasileirão, na Libertadores, na parte de cima, eu já dei uma empolgada. E até torcendo muito pelo cara, jovem, começando um trabalho, acho que assim, apoiado ali pelo Muricy, mas aí o próprio Muricy vai num podcast e bota pressão nele de colocar o Rames Rodrigues, cara diferente tem que jogar, é problema do treinador. Então o cara tá pressionado. E esse resultado, mesmo classificando, eu acho que passa uma coisa de heróico para os jogadores. Foi buscar, teve o pênalti, vamos discutir isso aí, o Simon vai falar, eu prefiro ver um pouco mais, né? Analisar esse ângulo que mostra aí eu também acho que é um pênalti, mas de repente vem outros ângulos, né? E a gente pode, de repente, mudar até de opinião. Mas não interessa, o São Paulo foi lá, buscou o Lucas, que é o craque do time. Esse sim, para mim, é diferente. Esse sim é um jogador diferente, Lucas. Então ele vai lá, pega a bola, bate, faz o gol. Aí fica assim, jogadores, Lucas, decisivo, Ferreirinha fez gol, Luciano fez gol, mas o treinador... Ele, se você for ver aí os comentários, vai ser em cima disso. Mexeu mal, hein? Trouxe o time para trás, botou mais zagueiro. Ele vai conviver com isso até o São Paulo realmente se firmar mais, se consolidar mais e, de repente, ganhar outro título. Principalmente aí vai ser uma disputa muito grande de novo. Acho que fica aí São Paulo, o Palmeiras, o Santos está numa ascensão, está buscando, mas acho que não é o grande favorito. E tem o Bragantino, que tem a Libertadores no meio do caminho também. Lembra que a gente falava do Luiz Castro, que é só manter o time que o Botafogo? Não, o time precisa de trabalho. Aí ele precisou tomar decisões, ele precisou treinar e criar novos comportamentos no time, ele precisou fazer mudança tática, por exemplo, contra o Palmeiras, que ele vai com 3 zagueiros. Então, agora a exigência é maior em cima do trabalho dele.
Dito que eu não traria por conta do currículo, eu acho que ele pode vir a ser um treinador de primeira prateleira. Mas pro São Paulo, nessa temporada, para mim, o São Paulo tinha que buscar um cara de primeira prateleira, porque é um ano de primeira prateleira pro São Paulo. É o São Paulo atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo que vai jogar Libertadores de novo, que é algo tão importante pro clube, e você fez uma aposta. Só que a partir do momento que você faz a aposta, você tem que bancar. Sim. Entendeu? Agora pegar, não, vai começar aquele papo estagiário, não sei aquela falta de respeito com um profissional, que eu acho bizarro, não concordo com isso. Agora, se você tinha convicção na hora de trazer, agora na primeira pressão da torcida também você vai discutir, eu não discuto isso. O que eu discuto é, o São Paulo tem uma queda de rendimento, o time está desorganizado, o time oscila dentro dos jogos, o jogo de hoje foi um jogo que foi escapando nas mãos do São Paulo. O São Paulo coloca um terceiro. E aí, pra mim, não tem. Como foi toda aquela sequência antes de vencer a Inter de Limeira. Sim. E vamos lembrar que o jogo contra a Inter de Limeira era um jogo perigosíssimo. Exatamente. E que não foi no interior. E que foi, a Inter mandou o seu e que jogo foi lá um primeiro tempo terrível do São Então, Paulo. São Paulo e foi, faz gol no finalzinho. Eu diria até que foi aquele jogo que salvou o São Paulo, ou que classificou o São Paulo para essa próxima fase. A gente pode ter duas percepções de divisão. Você que está em casa, você quer olhar só pro resultado? Você pode só olhar pro resultado e não precisa nem ver jogo. Sim. Você vai lá no aplicativo, depois do jogo você vê o resultado. Agora, você quer olhar para desempenho, para construção de trabalho? Nisso, para mim, o São Paulo está devendo. O jogo de hoje ficou, em algum momento ali, totalmente caótico. O São Paulo tinha... Porque, Como foi o jogo com o Red Bull Bragantino? Sim, a questão da substituição em si... você tira um zagueiro... um atacante para um zagueiro. Eu acho que não tem problema, desde que você tenha uma organização para isso. Sim. Você colocou um zagueiro e você continuou com o jogo... Sambaiá ali, ó. Ele não fez isso porque ele é novo e inexperiente, Isso, porque vários experientes fazem isso e às vezes a coisa não dá certo. E não toma o gol também, Sim, e o time tudo certo, controla, não claro. tem nenhuma oportunidade pro Ituano, legal, é isso, é arma. Renato, sabe o que eu acho, Bruno? Você falou, viveu uma semana mágica e tal. Eu já te falei, eu tenho um São Paulino em casa, e eu falava com ele, calma, quebrou o jejum de 10 anos contra o Corinthians. Mas que Corinthians era esse? Verdade. Que no momento vinha de 1-0 São Bernardo, 1-0 Ituano. 2 derrotas. Um Corinthians... Pois perdeu pro Ituano, né? 1-0 para esse Ituano aí. Perdeu pro Ituano. Tá vendo, São Paulo? Tem coisa pior. Então. Mas eu digo assim, ele pega o... Inclusive ficou fora, né? Então, ele pega o Ituano ali, o Corinthians do Mano, que, dava para ganhar, né? Era a hora mesmo de quebrar. Sim. Não é isso? Palmeiras foi lá, tal, ganhou. Pra mim, o Palmeiras foi melhor do jogo. Não, foi melhor, teve mais posse, chutou mais. Ganhou, mas ganhou a taça, né? Mas assim, então... Não vamos desprezar que ele foi campeão. Maravilhoso. Podemos desprezar isso. Sem tirar o mérito e também do jejum. Isso, Só também. que daí, o São Paulino já chapou, chegou o novo Tele Santana aqui, opa, calma, porque foi tudo muito rápido, né? Foram 4 dias de diferença. Sim. De duas coisas realmente grandiosas que a gente não quer tirar o mérito. Quebrou um jejum de 10 anos... e ganhou um troféu em cima do Palmeiras. Ótimo. Mas já estava pronto esse São Paulo? Também não estava, não era tudo isso. Agora, hoje o Luciano sai de campo dizendo, apesar do campo encharcado, etc., nós não podemos sofrer o que sofremos hoje e que já vem de alguns jogos. Então quando um jogador começa a declarar, é que está ali todo mundo percebendo que alguma coisa tem que ficar melhor aqui dentro. Neste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, o São Paulo conquistou uma vitória emocionante sobre o Ituano por 3-2. O confronto fez parte da 12ª rodada do Paulistão, e os gols foram assinalados por Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e José Carlos. O tricolor tinha a responsabilidade de depender apenas de si mesmo para avançar à próxima fase do estadual. Ao garantir a vitória, a equipe liderada por Thiago Carpini assegurou sua vaga nas quartas de final, avançando como líder do grupo. Por outro lado, o Ituano foi rebaixado para a Série A2. O gramado encharcado causou dificuldades para São Paulo e Ituano, tornando o jogo desafiador para ambas as equipes. No primeiro tempo, o tricolor saiu na frente com Ferreirinha, mas José Carlos igualou o placar. Nesse momento, devido aos resultados de Novo Horizontino e São Bernardo, a equipe da capital estava fora da zona de classificação. No fim da primeira etapa, Luciano ampliou a vantagem, proporcionando mais tranquilidade ao São Paulo diante do Ituano. No segundo tempo, o jogo permaneceu equilibrado e tenso. O tricolor sofreu o empate nos minutos finais e, por alguns momentos, parecia eliminado do Paulistão. Entretanto, nos momentos finais, Juan sofreu um pênalti, convertido por Lucas Moura, um verdadeiro sufoco. As quartas de final estão agendadas para domingo e o São Paulo enfrentará o Novo Horizontino no Morumbis. Na minha opinião,
Se o Carpini continuar mexendo mal no time desse jeito, o São Paulo logo vai ser eliminado. Impressionante como ele muda o time. O Eric, mesmo que estava decidindo alguns jogos, ele não coloca mais de jeito nenhum. Ele tira um atacante para colocar um zagueiro chamando mais o adversário para cima. Assim fica difícil. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.